Idoso é preso por tráfico de drogas aqui em Patos de Minas. E também em Patos de Minas, a mulher de 63 anos é indiciada 2 vezes por estelionato. E você vai ver muito mais. Linha de cerol atinge rosto de ciclista e corta lentes de óculos em Patos de Minas. Poeira e transtornos preocupam moradores durante obras na estrada do aterro sanitário. Condenação não encerra o processo. Saiba como funciona a execução da pena. Liberdade religiosa. Evento debate direitos, limites e combate à intolerância em Patos de Minas. Unipam promove jornada com foco em medicina do esporte, trauma e ortopedia. Tudo sobre o empate no Clássico Mineiro da Copa do Brasil no News Esportes. Agora, no NTV News, segunda edição. E a gente começa a edição desta quarta-feira mostrando que a Polícia Civil de Patos de Minas concluiu uma investigação sobre 2 casos de estelionato envolvendo uma mulher de 63 anos em salões de beleza aqui na cidade. Os atendimentos realizados no mês de abril totalizaram R$ 855. Segundo a investigação, a mulher realizou os procedimentos e prometeu pagar via Pix, mas não efetuou os pagamentos e, posteriormente, bloqueou as proprietárias dos salões. Em depoimento, ela confirmou os atendimentos e disse que não tinha dinheiro para quitar os valores. A Polícia Civil entendeu que houve repetição da conduta, afastando a hipótese de simples desacordo comercial. A mulher foi indiciada 2 vezes por estelionato e o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário. Um acidente de trânsito sem vítimas foi registrado ontem à tarde no bairro Guanabara, aqui na cidade. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 40 anos conduzia um HB20 pela Avenida Luci Mesquita quando, ao se aproximar do cruzamento, ocorreu uma colisão com o veículo Renegade, conduzido por um homem de 37 anos que trafegava pela Avenida Araguaia e realizava uma conversão para também acessar a Avenida Luci Mesquita. Os 2 condutores apresentaram versões diferentes sobre a dinâmica desse acidente que você está vendo aí imagens na tela. A motorista do HB20 relatou que o Renegade realizou a conversão e atingiu seu veículo. Já o condutor do Renegade afirmou que após realizar a conversão e acessar a Avenida Luci Mesquita, o HB20 colidiu contra o seu automóvel. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido e os 2 veículos sofreram danos materiais. Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 61 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no centro aqui de Patos de Minas. Mais de 4 quilos de maconha foram apreendidos durante essa ação. A ocorrência começou após a Polícia Militar receber denúncias anônimas de que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar uma grande quantidade de entorpecentes. As informações também apontavam que um material semelhante a fios elétricos teria sido levado para o imóvel. Durante o patrulhamento, os militares identificaram o suspeito saindo dessa residência em um veículo. Na sequência, um Ford Focus deixou o local e passou a acompanhar o primeiro veículo. Os 2 carros foram abordados na Avenida Paracatu. O suspeito foi informado sobre as denúncias e autorizou a entrada dos policiais na residência para a realização das buscas, acompanhada pelo irmão. A operação contou com o apoio de cães farejadores e durante essas buscas, o cão indicou um filtro de barro que estava na cozinha. No local, os militares encontraram uma porção de maconha. Em seguida, o animal apontou um outro local, dessa vez para um tambor, onde foram localizadas mais barras e tabletes de droga. Ao todo, a apreensão ultrapassou 4 quilos de maconha. Também foram recolhidas 4 balanças de precisão com resíduos da droga, além de R$ 100 em dinheiro e um aparelho celular. Os policiais informaram que os supostos fios elétricos mencionados na denúncia não foram encontrados na residência. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil, juntamente com todo esse material apreendido.
Militares do Corpo de Bombeiros de Patrocínio, preste atenção nessa história. Lá em Patrocínio, eles foram acionados na manhã de hoje, quarta-feira, para realizar o resgate de um gato, isso mesmo, de um gatinho que estava em situação de perigo no alto de uma árvore no bairro Matinha. As imagens estão aí na tela. De acordo com o tutor, o animal havia fugido de casa há cerca de 2 dias e acabou subindo em um angico com mais de 10 metros de altura. Que aventura, hein? O gato permaneceu em uma forquilha da árvore sem conseguir retornar ao chão. No local, os bombeiros realizaram algumas tentativas para alcançar o ponto onde o animal estava. Uma linha improvisada, equipada com anzol e chumbada, foi lançada com o objetivo de atingir a forquilha e possibilitar assim a passagem de uma corda. Após algumas tentativas, os militares, enfim, conseguiram alcançar o local indicado. No entanto, não foi possível atravessar a corda pelo ponto inicialmente planejado. Diante de tanta dificuldade, você continua vendo aí as imagens na tela, foi necessário utilizar equipamentos específicos para subir na árvore do angico. Com o auxílio de esporões, um dos bombeiros, enfim, conseguiu alcançar o gatinho, e realizar, graças a Deus, o resgate. O animal foi retirado da árvore sem ferimentos, colocado em uma caixa de transporte e entregue ao seu tutor. A ocorrência terminou com o retorno do gato em total segurança para o seu tutor, para o seu responsável, após 2 dias desaparecido. Que gatinho custoso esse aí, hein? E a seguir no NTV News, segunda edição, vamos falar do clássico que terminou empatado entre Cruzeiro. E agora no News, segunda edição, vamos falar de esporte. Então, roda a vinheta. O News Esporte está chegando e quando tem esporte aqui na tela da NTV, ele, o entendedor do clássico, Luiz César, dividindo a tela com a gente. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, David Bala, tudo bem, graças a Deus. E eu quero aqui já deixar registrado que, se eu não estiver enganado, do meu lado aqui, ó, tá o homem que eu vou perguntar agora todos os jogos do Cruzeiro, o placar do jogo. Eu acertei, eu queria... Ontem ele falou que seria 1-1. O jogo acabou 1-1, rapaz. A pergunta é o seguinte, aonde que eu busco o meu prêmio do bolão? Porque eu acertei 1-1 no clássico. Você pode passar com o Gustavo ali depois dos bastidores e pegar o salário dele, você merece. Vamos lá, muita gente arriscou, mas poucos acertaram, esperava esse empate aí. Foi jogão de bola, hein? Que clássico foi esse histórico? Foi mesmo, David Bala. Atlético e Cruzeiro entregaram um clássico equilibrado, truncado de reclamações e poucas chances pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Para ter uma noção, David, a gente falando desse clássico assim pegado, né, e tudo, de tão truncado que foi também, foram 34 faltas marcadas no jogo, sendo 22 só no primeiro tempo. 22 faltas só no primeiro tempo. A gente tem aí as imagens do jogo para poder mostrar o atendimento médico. Ele até tentou ficar em campo, né, mas não conseguiu. Depois ele foi encaminhado, após ele foi substituído. Entrou o zagueiro Vitão do Atlético, ele foi substituído. E já em seguida ele foi encaminhado com confusão mental ao Hospital de Belo Horizonte para realizar exames médicos. Juan não sofreu nenhuma lesão estrutural na coluna ou no crânio. Isso para você ter uma noção de como que foi feia a queda dele. Recebeu então alta hospitalar na manhã dessa quarta-feira. O Galo acionou o protocolo de concussão. O regulamento da CBF para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil prevê que jogadores submetidos ao protocolo de concussão precisam ficar afastados por no mínimo 5 dias a partir da lesão na cabeça. Com isso, Juan está fora do duelo de sábado contra o Vitória na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. Dependendo da avaliação médica, o zagueiro poderá entrar em campo contra o Cruzeiro no jogo de volta pela Copa do Brasil na terça-feira que vem na Arena MRV. Se um lance aconteceu no início, o outro foi no fim da partida e com o atleta do Cruzeiro. Bruno Rodrigues sofreu uma fratura no osso zigomático. Para ficar mais fácil de entender, um osso que tem aí à direita, né, bem próximo aí à bochecha do rosto.
e também uma fratura na costela. O tratamento indicado para o caso é conservador. O atacante se lesionou após chocar a cabeça com o goleiro Everson no último lance da partida. O lance que aconteceu nos segundos finais da partida, Bruno Rodrigues, então, foi disputar uma cobrança de falta e acabou se chocando com o Everson, que saiu do gol para afastar a bola. O atacante chegou a ficar caído no gramado durante alguns minutos. Ele deixou a partida andando consciente e conversando com os médicos. Foi levado ao hospital para passar por exames antes da decisão na próxima terça-feira. Então, depois de passar por esses exames, constatado essas fraturas do rosto, 2 lances que chamaram muita atenção nesse clássico. Mas agora já passou o clássico e antes da decisão na próxima terça-feira, os 2 clubes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Galo recebe o Vitória e o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama. Tá aí todo esse panorama do clássico de ontem, David Bala. As imagens que eu acompanhei aqui, enquanto você narrava aí os melhores momentos desse clássico, um show à parte, estádio lotado, hein? Lotado, recorde. E foi de tudo público, tranquilo, em paz? Tudo tranquilo, tudo Coisa em boa. paz e uma festa muito bonita das 2 torcidas. Então, ontem é de se valorizar sim. E a expectativa é que seja assim também no jogo de volta. Aí já Lá com maioria de arena, atleticano. né? É isso, na arena, maioria de atleticano e 10% também de carga para a torcida do Cruzeiro. Vai repetir que vença o melhor. E hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de pipoquinha, refrigerante e assistir aí mais futebol. Exatamente. Tem mais clássicos hoje também pela Copa do Brasil. Hoje tem mais 2 jogos pela Copa do Brasil, como a gente pode ver aí, ó. 9h30 da noite, os 2 jogos no mesmo horário. Tem Palmeiras e Santos, né? O primeiro jogo aí entre Palmeiras e Santos acontecendo no Allianz Parque, né? No estádio do Palmeiras, na casa do Palmeiras. E a volta acontece na Vila Belmiro na semana que vem. Depois também, no mesmo horário, em São Januário, tem Vasco e Vitória, né? 2 grandes jogos aí de Copa do Brasil, porque a gente sabe que mata-mata se iguala muito as coisas, então não tem dessa. Claro que no jogo do Palmeiras tem um favoritismo pro Palmeiras. E pro jogo do Vasco e Vitória aí as forças já se equivalem de vez. Para esse jogo Palmeiras e Santos, tem uma novidade. Neymar não joga, já que ele escolhe as partidas a qual ele joga. E segundo ele, não atua em campo sintético. O campo do Palmeiras é campo sintético. Então quem espera assistir esse clássico para ver o Neymar em campo, não teremos Neymar em campo. Amanhã tem mais um jogo de Copa do Brasil, mas hoje são esses 2 jogos aí de Copa do Brasil. Tudo isso a gente trazendo aqui no News Esportes, David. E o meu palpite, tá valendo? Ah, tá valendo. E Pra depois vocês que ontem. gostam aqui no programa de esporte na segunda-feira, o Dair Cardoso, você, vou no Palmeiras e vou no Vasco. Palmeiras e Vasco abrem vantagem hoje, então? É isso, os donos da casa. Tá aí, então. É o Palmeiras e Santos, 9h30. Vasco e Vitória, 9h30. Ontem você acertou o placar? Você vai chutar algum placar nesses 2? Eu tô quase mudando esse Vasco. Quando se fala de Vasco, eu vou te contar. Tô quase indo no empate. Mas vamos colocar aí uns 2 gols de diferença pro Palmeiras e 1 gol de diferença aí pro Vascão. Bem apertada, a expectativa é essa, mata-mata, às vezes é meio pegado assim, mas amanhã a gente volta aqui no News Esportes para poder falar desses resultados, do clássico que tem amanhã também pela Copa do Brasil e já projetar também essa rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. David. Obrigado, Luiz César, pelas informações e as emoções do esporte. E assim a gente encerra as notícias de esporte na edição de hoje. E a seguir você vai ver que caso reforça alerta sobre perigo de linhas com cerol para motociclistas e também ciclista. Estrada do aterro sanitário. Moradores reclamam de poeira e prefeitura explica o andamento das obras. E olha só que perigo, que absurdo. No último sábado, uma linha de cerol atingiu o rosto de um ciclista. Esse ciclista aqui, ó, na Avenida do Pisolato, aqui em Patos de Minas. A linha cortou as 2 lentes dos óculos e provocou um ferimento no nariz.
O caso chama atenção para os riscos desse tipo de material, principalmente para ciclistas e também motociclistas. O que era para ser apenas mais um trajeto de bicicleta terminou em susto e ferimento. O ciclista passava pela Avenida do Pisolato quando foi atingido por uma linha chilena. O material atingiu o rosto e provocou um corte no nariz. Nós estávamos fazendo nosso pedal tranquilo, até aconteceu esse fato. Na hora que nós entrou na Avenida do Pisolato, e nós estávamos quase contornando ela para virar, no meio do caminho tinha um fio de barbante de linha, infelizmente, cerol chileno, que não arrebenta, que corta igual a navalha. Não sei como que isso foi parar lá dessa árvore no fio telefônico, que eu bati nele, ele agarrou no capacete que eu acudi em questão de segundos, gente. Ele fez isso aqui comigo. O impacto foi tão forte que as duas lentes dos óculos ficaram cortadas. As marcas deixadas no equipamento mostram a altura em que a linha atingiu o rosto do ciclista. Segundo ele, os óculos foram fundamentais para evitar que a linha chegasse diretamente aos olhos. No nariz, no rosto. Se não fosse o óculos, eu tinha furado meus olhos, tinha cortado os dois. O capacete me protegeu para não cortar o rosto. Além do ferimento no nariz, o ciclista conta que ficou assustado com o que poderia ter acontecido. Eu senti o sangue, que bateu e já cortou. Nele me cortar, eu tinha um amigo comigo atrás. Aí eu gritando aí, acudindo, caçando o que era, e ele achando que era marimbondo. E ele falou assim, o que foi, mamãe? Eu falei, não, alguma coisa bateu no capacete que cortou minha cara, que eu consegui tirar, que nós paramos na frente, aí já estava sangue correndo. Já tinha muito sangue no meu rosto, esperou um tempo lá até o sangue esfriar, o sangue taiou, parou de sair. A linha chilena é conhecida pelo alto poder de corte e pode provocar ferimentos graves quando entra em contato com uma pessoa em movimento. O risco aumenta para motociclistas e ciclistas, que ficam mais expostos durante os deslocamentos pelas ruas. Gente, vou te falar, vou pedir aos pais e às mães, olha os filhos de vocês, que com a linha faz, ó. Olha o meu rosto. Linha de cerol chilena, ela não arrebenta, ela corta igual a navalha. E o ciclista vai ter que arrumar as anteninhas, porque se direto tem vítima dessa, né? Poderia ter sido uma vítima. Sorte que o óculos e o capacete me salvou. Que situação, hein? E aqui assim, a população denuncia, se queixa e a gente vai em cima do fato. Dessa vez, moradores que utilizam a estrada de acesso ao aterro sanitário em Patos de Minas reclamam da poeira e dos transtornos provocados pelas obras de asfaltamento no local. A prefeitura afirma que os trabalhos não estão parados e seguem dentro do cronograma previsto. A reportagem foi até a região e ouviu o secretário de obras, que explicou o andamento do serviço e as medidas adotadas para reduzir os impactos enquanto o asfalto não fica pronto. A obra começou no dia 14 de abril deste ano e prevê o asfaltamento de aproximadamente 3 quilômetros da estrada rural que liga o trevo da Patense ao trevo de acesso às regiões de Córrego Rico e Curraleiro. O trecho é considerado um dos mais movimentados da região, com fluxo diário de caminhões, principalmente por causa do acesso ao aterro sanitário, além de veículos utilizados por produtores rurais e moradores das comunidades próximas. Aqui já é uma estrada de acesso aqui para o aterro sanitário e mais algumas comunidades como Boaçara, Córrego Rico, Curraleiro e tantas outras abaixo aqui. Uma estrada de grande fluxo de veículos, né? Uma vez do aterro sanitário e tantos outros serviços aqui executados, é praticamente mais de 500 veículos dia que circulam nesse local e veículos de grande porte. Então sempre era uma estrada que demandava manutenção constante e no período chuvoso não tinha dúvida, né? Os problemas vinham e aconteciam, natural. Já iniciamos essa obra, está tudo correndo dentro da expectativa de que essa obra teria um prazo de 90 a 120 dias para a sua execução final e nós queremos sim concluir agora nesse mês de setembro toda essa obra, né? É uma obra que nós estamos trabalhando ainda na sua subbase. A base final será ainda a subbase, faltando agora praticamente um trecho muito pequeno de 200 metros. Todo outro trecho já foi feita a subbase encascalhada e aí já vai para a base final, é onde já tem que estar programada essa base junto com o asfaltamento. E o contrato com a empresa ganhadora
aconteceu agora, foi assinado essa semana, e que o qual, naturalmente, que nesse mês de setembro, é nossa intenção de deixar não só essa via em base concluída com o serviço de terraplanagem, mas sim já deixar completamente asfaltada. No local, há 2 pontes que, segundo o secretário, também estão dentro do planejamento de execução e também seguindo os cronogramas das obras quando do seu lançamento. A intenção, tanto até no trevo da Macumba, ser asfaltado ainda nesse mês de setembro. É a nossa intenção. Agora, natural, já foi passado isso, essas informações anteriormente, nós temos 2 pontes nessa estrada. Essas 2 pontes, todas as cabeças das pontes, que nós podemos chamar assim, ficará sem o asfalto, porque todas as 2 pontes têm um projeto para ser desenvolvido e ser executado no próximo ano, não esse ano. Então o asfalto não chegará nessas pontes, uma vez também que a ponte sendo concluída para 2 vias, para que tenha tráfego de veículos indo e vindo, então a ponte será mais larga e também será feito a altura novamente da ponte, para que nesse local aqui acontecia, principalmente essa primeira ponte, chovia-se e aqui dava inundação na própria ponte. Então nós vamos fazer o levantamento, fazer o aterro necessário e assim a conclusão. Então as 2 cabeças das 2 pontes ficará sem o asfalto até as pontes serem concluídas e depois o término dele. A obra segue no ritmo esperado e não está paralisada. Ele reconheceu, no entanto, que a cobrança dos moradores em relação à poeira é justa e pediu compreensão da população durante a execução dos trabalhos. O secretário também explicou que a prefeitura vem realizando medidas para amenizar os impactos provocados pela poeira e pelas condições da estrada enquanto o asfaltamento não é concluído. A expectativa é que os serviços continuem avançando conforme o cronograma estabelecido pelo município. Desde o dia que nós iniciamos essa obra, serviços aqui não ficaram parados, né? A equipe constante aqui trabalhando praticamente toda semana. Ficou, sim, 1 semana agora de serviço, só 1 semana, porque estava trabalhando nesse local onde está esse maquinário aqui agora trabalhando, fazendo o serviço também da drenagem pluvial. Todos lembram que nesse local tem nascentes de água durante o período chuvoso. Então foi necessário fazer um grande serviço de drenagem pluvial para que, após os serviços da terraplanagem e do asfaltamento, a gente não tenha problemas nesse asfalto. Essa é a nossa intenção. É natural e é bom salientar que obras sempre têm transtorno. Então, durante algum momento aqui, a gente trabalha com caminhão-pipa constante, mas trabalhando na umidade correta. E muitas das vezes não consegue umedecer toda a linha da estrada. Então, nesse período agora, nesse tempo, a poeira é natural, dá poeira sim. Assim como no período chuvoso nós temos problemas de chuva. E no período seco temos problema com a poeira. Mas aqui a equipe está trabalhando, amenizando todos os problemas e com certeza em breve todos esses impactos também para aqueles moradores vizinhos aqui desse setor que também se incomodam com a poeira, isso será praticamente resolvido. Vamos agora à previsão do tempo aqui no NTV News. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Promoção Sua Idade, seu desconto das óticas New Color. A sua idade é o desconto na armação. A quinta-feira deve ser com tempo seco e poucas nuvens. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Lagoa Grande, variam de 18 a 30 graus. Em Serra do Salitre, de 15 a 28 graus. Em Lagamar, de 18 a 30 graus. Em Carmo do Paranaíba, de 15 a 27 graus. E em Presidente Olegário, mínima de 16 e máxima de 30 graus. E a seguir no N2, depois da sentença, entenda as regras para o cumprimento da pena. Palestra aborda desafios para garantir liberdade religiosa e combater a intolerância.
Quando uma pessoa é condenada pela justiça, o que acontece depois da sentença? Começa a fase de execução da pena, que segue regras previstas na legislação. O tempo definido na condenação não é o único fator a ser considerado. Há regras para progressão de regime, remissão da pena por estudo ou trabalho e outros benefícios. Mas como esses mecanismos funcionam na prática, na realidade? É o que você vai entender agora. A condenação pode gerar muitas dúvidas sobre como a pena será cumprida. Se uma pessoa recebe, por exemplo, uma sentença de 30 anos de prisão, ela necessariamente ficará todo esse período em regime fechado? Não, ela não ficará 30 anos em regime fechado. A legislação processual penal, a lei de execuções penais, ela estabelece uma série de benefícios. E aí, na hora, o tempo que a pessoa vai ficar presa, ela vai depender do regime de pena fixado inicialmente pelo juiz, que pode ser aberto, semiaberto ou fechado. Vai depender se o réu, se o condenado, se ele é primário, reincidente ou não. Vai depender ainda se o crime foi praticado com grave ameaça, com violência. Isso tudo influencia na hora de se fazer o cálculo do tempo de progressão de regime. O tamanho da pena definido pela Justiça não significa necessariamente que a pessoa ficará todo esse tempo no mesmo regime. Durante o cumprimento da sentença, existem regras que permitem mudanças, como, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto. São dois requisitos básicos. O primeiro é objetivo, quer dizer, ela tem que cumprir, se for para aquela pena, se for um sexto, ela cumpriu um sexto da pena, então cumpriu o requisito objetivo. O segundo requisito é o do comportamento. Ela tem que ter um bom comportamento enquanto estiver presa. Então, esses dois requisitos são essenciais para que a pessoa possa receber o benefício da progressão de regime. Também é possível reduzir parte do tempo da pena por meio da chamada remissão. O trabalho e o estudo realizados durante o cumprimento da sentença podem gerar esse benefício seguindo as regras previstas na legislação. Se a pessoa, durante o período que ela estiver presa, se ela trabalhar dentro do presídio ou fizer leitura de livros, né, de forma que ela tenha uma ocupação lá dentro do presídio, isso faz com que ela se converta cada 3 dias de pena que ela trabalhou, cada 24 horas de trabalho, converta em um dia de remissão. O tempo para conseguir a progressão varia conforme cada caso. A legislação leva em consideração fatores como o crime cometido e a situação do condenado. No crime hediondo, de homicídio, que normalmente qualificado, a pessoa tem que cumprir no mínimo 2/5 ou 3/5, dependendo das condições dela. Então as penas são graves, né, e ele tem que cumprir um tempo maior de prisão. Por isso, uma condenação de 20 ou 30 anos, por exemplo, não deve ser interpretada apenas pelo número que aparece na sentença. O cumprimento da pena segue regras específicas e pode mudar ao longo do tempo e de acordo com cada caso. Se a pessoa tiver bom comportamento, trabalhar dentro do presídio, ela com certeza vai sair num tempo menor ainda do que aquele que ficar lá totalmente à toa, não fizer nenhuma atividade. A liberdade religiosa é um direito garantido pela Constituição brasileira, mas como conciliar esse direito com o princípio de que o Estado é realmente de fato laico? Essa foi uma das questões discutidas em uma palestra promovida pela OAB de Patos de Minas. O encontro reuniu debates sobre os limites da liberdade religiosa, a laicidade do Estado e também o combate à intolerância. A Constituição Federal de 1988 garante a liberdade de crença e de culto. Ao mesmo tempo, determina que o Estado brasileiro seja laico. Na prática, isso significa que o poder público não deve adotar ou privilegiar uma religião. O que nós temos no modelo brasileiro atual, vigente, a partir da Constituição de 1988? O Brasil não é um Estado confessional. O Brasil não tem uma religião oficial. Não há no Brasil uma religião. Nós temos religiões que são socialmente, numericamente, demograficamente, mas
relevantes e ativas socialmente do que outras. Mas a relação entre liberdade religiosa e laicidade pode levantar questionamentos. Até onde vai o direito de manifestar uma crença e como garantir esse direito sem desrespeitar outras pessoas ou outras formas de pensar? Se você exterioriza a fé que você possui, o fenômeno religioso ele é exteriorizado por meio das suas liturgias, dos seus cultos, é justamente todo o aspecto palpável e identificável materialmente que é a liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa, o Estado ele precisa, que é do foro externo, precisa proteger. Aí que possui a natureza colaborativa e de proteção, não hostil. Outro ponto discutido foi a intolerância religiosa. O preconceito contra determinadas crenças pode resultar em discriminação e até em violação de direitos. Por isso, o debate jurídico também passa pela necessidade de garantir o respeito à diversidade religiosa. São dados do Ministério de Direitos Humanos do governo federal, dados esses que já indico de início que estão desatualizados, porque são referentes ao período de 2024 e início de 2025. Então, nós teremos ainda esse ano a atualização desses dados, mas só no Ministério dos Direitos Humanos foram contabilizadas mais de 2.400 denúncias de intolerância religiosa. Nós temos aí o Disque 100, que você pode anonimamente fazer uma denúncia a respeito de intolerância ou discriminação religiosa. Foram 2.400. Isso porque esse não é um canal, de fato, que é divulgado em massa para a sociedade. A maioria das pessoas sequer faz ideia que existe esse canal. A laicidade, segundo o debate, não significa ser contra a religião. O princípio busca garantir que diferentes crenças tenham liberdade para existir e se manifestar, sem que uma delas seja impositiva ou privilegiada pelo Estado. Quando nós falamos de laicismo, nós falamos de uma atuação ativa para empurrar a religião à margem da sociedade. É uma oposição relativa. No Brasil, nós não temos um Estado laicista, nós temos, constitucionalmente, previsto um Estado laico. Não temos uma religião oficial e todas as confissões religiosas são reconhecidas como religião. Então, nós temos o Estado separado e, ao mesmo tempo, um Estado que coopera e colabora com a religião. Aqui que vem os grandes embates a respeito do que é Estado laico, o que é liberdade religiosa. E na volta do N2, você vai ver o Unipan abre inscrições para evento de atualização em medicina do esporte, trauma e ortopedia. O Centro Universitário de Patos de Minas irá realizar, no próximo final de semana, a 8ª edição da Jornada de Medicina do Esporte, Trauma e Ortopedia. As inscrições já estão abertas para todo e qualquer profissional que queira fazer parte de mais esse momento de muito aprendizado. A medicina esportiva e a ortopedia estão cada vez mais presentes na rotina de quem pratica atividades físicas, desde atletas profissionais até pessoas que começaram a se exercitar. A 8ª Geometro reúne estudantes e profissionais para discutir prevenção e tratamento de lesões, saúde dos ossos, músculos e articulações. A Geometro é um evento organizado pela nossa liga, voltado principalmente para a medicina do esporte e osteometabolismo. Geometro significa Jornada da Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva. Então, aborda essa área aí da medicina, que é a medicina esportiva, que é de muita importância porque não é abordado normalmente na grade curricular normal do curso. É um assunto que vem ganhando muita notoriedade, né? Interessa não somente acadêmicos de medicina, mas também de outras áreas. Então a gente sempre convida o pessoal de todas as áreas da saúde,
como nutrição, fisioterapia, enfermagem, educação física, farmácia. Então é de importância para todos esses cursos. Agora vamos passar um pouquinho mais de informações técnicas ali, né? Qual vai ser o dia do evento, horário e como as pessoas podem se inscrever? Então, o nosso evento começa agora nessa sexta, dia 28, a partir das 17h30, já aqui na Unipan, no auditório do Bloco E. Na sexta vai até às 22 horas e também no sábado de manhã, a partir das 8 e vai até meio-dia previsto. Para participar com a gente, é importante entrar lá no nosso Instagram, que é @geometraunipan, e fazer a inscrição por lá, porque no dia a gente não consegue fazer a inscrição aqui, vai ser só o credenciamento mesmo para os participantes. Então, eu convido, faça a sua inscrição com antecedência e vem participar com a gente. Existe alguma taxa ou é gratuito? Então, a gente cobra uma taxa porque a gente tem os custos de organização, né? O primeiro lote foi R$20, segundo lote R$25, então é muito barato para tudo que o evento tem para oferecer. Então fica aí esse convite para você, para fazer parte desse evento tão importante que vai acontecer nesse fim de semana. Muito bem, o NTV News, segunda edição desta quarta-feira, fica por aqui. Obrigado pela audiência. Mais informações e detalhes você acompanha no nosso portal fatosja.com.br. Amanhã às 11h30 no N1 e também na nossa FM 105.9. Obrigado pela companhia e uma boa noite.